Paz do Senhor, criança. Aqui quem fala é a tia Adriele e hoje nós vamos aprender a lição de número 4. Antes da gente aprender essa lição, vamos, aonde você estiver, vamos dirigir a Deus uma oração. Gostaria que você fechasse o seu olhinho e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada coleguinha, Pai. Senhor Jesus querido, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus querido. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, crianças? Então peguem a sua lição. Aqueles que não têm a lição, a nossa história está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Lição de número 4, que traz no título assim: Onde aprendemos a palavra. O nosso memorizando, criança, diz assim: Ponham em prática o que vocês receberam e aprendem de mim, tanto com minhas palavras como com minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Então, crianças, essa lição vai falar sobre a história do apóstolo Paulo e Timóteo. O apóstolo Paulo ele foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. E sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. E dentre muitos discípulos que Paulo formou, estava Timóteo. Timóteo era filho de Eunice e neto de Lorde. Timóteo, desde a infância, ele aprendeu as escrituras. Ele tinha boa reputação e ele cria no Evangelho. E numa dessas viagens que Paulo fez, Paulo conheceu esse jovem. Porque na Bíblia fala que Timóteo era um jovem ainda. E ele amava escutar a palavra do Senhor. E em uma dessas viagens que Paulo conheceu esse jovem, Paulo estava pregando o Evangelho e Timóteo estava ouvindo e logo ele aceitou a palavra de Deus e foi batizado. A partir daí, Timóteo acompanhou Paulo em algumas de sua viagem e aprendeu muito com Paulo também. Paulo ensinava os ensinamentos, a palavra do Senhor para os discípulos, para a multidão, e Timóteo acompanhava Paulo nessas viagens. E Timóteo admirava muito Paulo, né? O quão sábio Paulo era, né? E Timóteo tornou-se um companheiro frequente de Paulo em suas viagens. Apesar de ele ser muito jovem, Paulo confiava em Timóteo e recomendava Timóteo às igrejas para ele pregar. Então, Paulo ele tinha muita confiança em Timóteo, que por mais jovem que ele seja, Paulo confiava nele, né? Confiava que ele era um jovem obediente e temente a Deus. E Timóteo, ele enfrentou vários desafios em seu ministério, né? Pelo fato dele ser muito jovem, as pessoas o desprezavam. Então, criança, muitos não acreditavam nele, né? Não davam crédito nos ensinamentos de Timóteo, por ele ser muito jovem, achavam que ele não sabia o que ele estava falando, né? Mas ele era um jovem muito temente a Deus e ele aprendeu muito com Paulo. Então ele enfrentou muitos desafios no ministério dele. E ele também, e Paulo também se preocupava muito com Timóteo, porque Timóteo ficava muito doente. Ele era um jovem muito doente, né? E Timóteo, quer dizer, em seus ensinamentos, ele estava passando por muita dificuldade, né? E Paulo se preocupava demais com Timóteo. Tanto que uma certa vez Paulo escreveu uma carta para Timóteo, escreveu uma carta para ele, dando instruções para ele a respeito de como ele deveria se comportar, né? Como ele deveria agir com aqueles desafios que ele estava enfrentando no ministério dele, né? Com aquelas afrontas que o povo afrontava muito ele, né? Então passava por um desafio e Paulo se preocupava com ele. E Paulo escreveu uma carta dando instruções para ele, né? E
Paulo também disse a Timóteo que era para ele não esquecer dos ensinamentos dele, não esquecer das coisas que ele aprendeu, que desde a infância ele aprendeu muita coisa, que desde muito novo, né? Pois ele aprendeu e foi inspirado por Deus, tudo que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e que Deus lhe daria direção, que era para ele confiar em Deus, né? Que era para ele não temer. Então, criança, o que a gente aprende nessa história com Timóteo, né? O que a gente aprende com isso, né? A gente aprende a usar nossos dons, né? Que Timóteo, ele não esperou ficar mais velho para poder falar do amor de Deus, para falar sobre os testemunhos que ele ouvia, sobre os ensinamentos que ele aprendia na igreja. Então ele não esperou ele ficar mais velho. Então ele já usou esse dom que Deus deu para ele assim na juventude, né? Então nós devemos usar os nossos dons. Não precisamos ficar esperando a gente ficar mais velho e ficar mais experiente, né? E o que mais a gente aprende com Timóteo? O respeito, né? Que Timóteo respeitou seu mentor, que era Paulo, né? E ficou do lado dele nos momentos mais difíceis. Então, Timóteo não abandonou Paulo quando ele viu que Paulo estava passando por dificuldades também, porque Paulo também passou por dificuldade. Assim como Timóteo também enfrentou dificuldades, Paulo também. Então, ele lembrou disso, né? Então, ele respeitou o seu mentor, ele não abandonou ele. E o que mais também que a gente aprende? A ter um bom caráter, né, criança? Porque ele conquistou o respeito através de sua vida íntegra e de seu ensino correto e verdadeiro. Então ele era um jovem temente a Deus. Ele aprendeu, ele ganhou respeito através disso, de ter um bom caráter, né? Então foi isso que o povo viu nele. E o que mais? A ser fiel, ter fidelidade, que mesmo nas dificuldades nunca se desviou. Ele nunca se desviou do Evangelho, mesmo enfrentando dificuldade. A Bíblia fala, criança, que no mundo a gente vai ter aflição, mas que era pra gente ter bom ânimo, que Deus irá nos ajudar. Quem que não vai passar por dificuldade? Se você não passar por dificuldade, então que crédito que você vai ter com isso, né? Se tudo fosse fácil, né? Então as coisas, nada é fácil. Tudo que vem fácil vai embora rápido, né? Então a gente vai enfrentar dificuldades, né? Mas a gente tem que confiar em Deus. Amém, criança? Então essa é a nossa palavra dessa tarde, né? Ali no final da nossa lição tem alguns questionários e eu gostaria que vocês respondessem esses questionários, né? Esses exercícios, para que a gente possa acompanhar vocês e saber se vocês estão aprendendo, tá bom?